Muita gente me pergunta lá no Instagram como eu comecei a programar através do Minecraft, que é um jogo desenvolvido em Java, que hoje é a linguagem que eu programo. Eu gostaria de conversar um pouco sobre isso com vocês. Como você pode começar, quais são as vantagens de começar, como você pode aprender a programar em Minecraft e por que você aprenderia, né? Quais são as vantagens de aprender através desse modelo. E eu queria começar falando dos motivos que para mim foram muito óbvios quando eu comecei. Quando eu estava lá no início, em maio de 2020, quase 3 anos atrás, eu não sabia o que era programação. Eu programava porque era divertido e eu queria resolver um problema, que era resolver os plugins de Minecraft. Então eu acabei me esbarrando com Java, que era a linguagem que era usada para programar isso, e acabei ficando. Mas eu não sabia muito bem o que que era. E para mim era uma coisa divertida, porque eu tinha ali um feedback em tempo real do que estava rolando, porque eu fazia o código e eu jogava usando esse código. Então era um feedback muito atrativo, porque eu sabia exatamente o que estava rolando no momento que estava rolando. Então era muito bacana. E a outra coisa é que é uma experiência um pouco gamificada. Então tira um pouco aquela seriedade de mercado, de desenvolver site, de muita lucratividade e negócio, sabe? Quando você programa para uma coisa que você se diverte fazendo, acaba sendo uma experiência muito mais legal e que vai te motivar a aprender muito, que vai te motivar a aprender, principalmente quando você está no início, que é uma fase que você tem que quebrar algumas barreiras, né? De conhecimento, de desconforto, que é uma fase um pouco mais complicada, como a gente sabe, né? Então, esse é um motivo muito importante. E o outro motivo é que por mais que a gente tire um pouco essa área de negócio, a gente pode sim acabar tendo um pouco de negócio nisso, tá? Porque no meu caso, por exemplo, quando eu comecei a programar, 6 meses depois eu estava fazendo papéis como freelancer. Então eu já estava conseguindo desenvolver um pouco ali as minhas habilidades soft skill, então de negociação, e também conseguindo juntar um dinheirinho que, como um moleque de 16 anos, era tudo que eu queria, né? Então foram esses motivos para mim são muito importantes para que você consiga, que diferem um pouco o Minecraft e essa programação gamificada não necessariamente Minecraft, tem outros jogos, por exemplo, como Roblox, GTA, que você consegue sim produzir mods e addons para isso. Só que são motivos que eu acho que se aplicam para todos os jogos e aplicaram para mim quando eu comecei a aprender Minecraft, tá? E agora eu quero falar também como você pode aprender e quais ferramentas você vai precisar utilizar durante o desenvolvimento, especificamente do Minecraft, que é o que eu tenho mais conhecimento, tá bom? Quando você vai aprender a programar, você precisa de uma linguagem. E a linguagem utilizada pelo Minecraft é o Java. Java é uma linguagem que é multiplataforma, então você consegue usar ela em qualquer sistema operacional, seja Linux, Mac, Windows, e é justamente esse todo o pretexto atrás do Java. E é muito útil você usar essa ferramenta, porque com um código só você consegue rodar em todas as plataformas. Então, para um jogo é muito interessante, porque você cria um código e ele roda em tudo, beleza? Então essa é a linguagem que você vai precisar usar para desenvolver Minecraft. E depois você vai precisar de uma API, que é a API própria dos servidores de Minecraft, que nesse caso é o Spigot. O Spigot, ele nada mais nada menos é do que uma API que te permite adicionar essas funcionalidades extras aos servidores. Então, tendo essas duas ferramentas dominadas, você já consegue sim desenvolver soluções muito bacanas para os donos dos servidores. E assim conseguir até mesmo um freelancing. Então são essas duas ferramentas que você vai precisar, beleza? Agora a gente vai para o próximo ponto, que é como você pode aprender a programar no Minecraft. E por mais que você tenha a ferramenta, você não sabe exatamente onde procurar as informações. Para Java é muito simples. Você pode pesquisar um curso online da Udemy. Eu vou deixar um recomendado que eu fiz, que foi o do Nélio Alves há alguns anos atrás. Então vou deixar ele na descrição, que é o conteúdo que eu recomendo para você começar com Java, tá? E agora para Spigot, não tem muito um segredo. Tem muitos tutoriais no YouTube. Eu, inclusive, tenho um canal que eu criei há uns 2 anos atrás, com 2 tutoriais lá. Eu vou deixar na descrição também, que pode ser interessante. O primeiro passo, eu tenho 2 tutoriais lá. Só que tem muito tutorial na internet. Eu vou deixar algumas fontes que eu recomendo para vocês pesquisarem sobre, tá? Sobre esses tutoriais de Spigot, que são muito bacanas. E essa é a maior dificuldade, porque a gente não tem tanta documentação, não tem uma documentação muito bem aprofundada. Então as principais fontes de conhecimento que você vai ter vão ser os tutoriais e as wikis e os fóruns, porque o Spigot ele tem um fórum muito bacana e que a comunidade sustenta muito. Então sempre que você tiver uma dúvida, você pode pesquisar nesse fórum, que eles vão sim tirar essa sua dúvida, os membros e os moderadores desse fórum. Então é um lugar super bacana para você conseguir aprender depois que você já tiver tido um pontapé inicial, que você vai conseguir através aí das formas que eu falei antes. E uma outra coisa que tem sido muito interessante e que me faz pensar um pouco é o ChatGPT.
quando eu tenho voltado a programar algumas coisas em Minecraft, que tem sido até uma experiência até bastante interessante, eu posso contar sobre ela em outro vídeo aqui pra vocês. Só que eu tenho usado muito o ChatGPT para me ajudar com algumas dúvidas que eu não encontro na internet. Que eu posso pesquisar ali, às vezes eu nem sei direito como pesquisar, e eu jogo no ChatGPT e ele me dá uma resposta. Então é uma ferramenta que tem sido muito útil para mim enquanto eu tô programando para jogos e para coisas que não são tão comuns aí no mundo afora. Beleza? E acho que são esses os principais pontos de como você consegue começar, como você. Quais ferramentas você vai precisar e quais as motivações que você pode ter. E agora eu quero te explicar o que você vai aprender quando. O que você vai aprender durante essa trajetória. Porque de nada adianta você estudar Minecraft pra daqui a um ano você largar isso tudo. Só que ele vai te ensinar alguns conceitos que são muito importantes. O primeiro deles é o conceito de injeção de dependência. Tá? Injeção de dependência é um conceito um pouco mais aprofundado, que basicamente que é um conceito de orientação a objetos. E ele vai ser usado na maior parte de frameworks em Java, como Spring, por exemplo. E nada mais é do que você injetar um componente que um outro componente precisa. E, no Spring, e o Spigot te requer que você faça isso em alguns contextos. Então, é muito interessante para você aprender esse tópico. Outra coisa que é super importante é você aprender a se vender. Porque para você conseguir monetizar os seus plugins ou o seu serviço, você vai ter que se vender. Isso seja vendendo a sua hora, como freelancing, ou então vendendo o plugin. Porque a parte bacana do Spigot mesmo é que ele tem um marketplace. Então lá dentro você pode vender seus plugins e oferecer eles, que é muito bacana. E a maior parte dos plugins gratuitos, eles têm uma coisa muito interessante, que são códigos open source. Então é outra forma que você tem de aprender e de ver o que as pessoas estão fazendo, tá? Então, e nesse mesmo sentido de o que você pode aprender programando para Spigot, tem duas outras coisas que são muito importantes. A primeira delas é uma arquitetura que a gente chama de cliente-servidor. Porque, querendo ou não, a gente está mexendo com o lado servidor do Minecraft e a gente tem que interagir com o cliente, que são jogadores, né? Então, com essa API do Spigot, você vai ter muito contato em como gerenciar bem essa parte de cliente-servidor. Porque um problema muito comum é que o servidor, por exemplo, vai fazer uma operação no banco de dados e ele trava e fica, sei lá, 1, 2, 3 segundos ocioso, o que não é nem um pouco agradável para a experiência do cliente. Então, com isso, você vai ter uma noção de como também agradar o seu cliente. É uma forma um pouco mais aprofundada. Eu acho que esse é o conhecimento mais deep level que você vai ter sobre que você pode tirar do Spigot. E um outro tópico que é muito bacana também é você vai aprender sobre Event Driven Design, que é basicamente uma estratégia de você operar de você realizar suas operações através de eventos. Então, pensa comigo, você vai executar uma ação quando outra acontecer. Então, quando você chegar em casa, o seu cachorro entra e começa a latir. Esse seria um evento. Quando você chega em casa, o seu cachorro, o listener, que é o que está ouvindo aquele evento, vai chegar e executar uma ação. E no Minecraft tem muito isso. Porque, por exemplo, quando um player entra no servidor, você quer que ele execute uma ação. Quando um player clica num bloco, você quer que aconteça alguma coisa. Então essa arquitetura é muito usada em vários sistemas. Então, por exemplo, quando um servidor recebe uma mensagem, ele faz uma coisa, ou quando um cliente executa um pagamento, faz alguma coisa. Enfim, tem 1 milhão de coisas que podem acontecer com o Event Driven Design, que pode ser muito interessante para sua carreira no futuro, tá? E o último ponto aqui, que é só um caviar mesmo, que é só um caviar, é que vai ser uma experiência muito válida de mercado, porque você vai ter muito conhecimento com Java, já que você não tem tanto as facilidades que os frameworks modernos te dão. Então você não tem tanto as abstrações, você vai ter que implementar muita coisa na mão, o que vai te dar, sim, um conhecimento muito bacana de Java, que pode ser um diferencial para desafios técnicos no futuro e para os próximos projetos que você vai encontrar ao decorrer da sua vida. Demorou? Então, essas são as dicas que eu poderia te dar de como começar dessa maneira super legal e super gamificada e agradável, que pode ser o pontapé inicial que você precisava para descobrir uma nova linguagem, que é o Java, por exemplo, que é uma linguagem que eu adoro e programo até hoje. E é isso. Espero que vocês tenham gostado, espero que isso possa ter ajudado um pouco vocês, e espero que o 2023 seja seu ano. Conta comigo nessa e tamo junto. Demorou.